E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor desta quinta-feira. Quinta-feira que tem live aqui no canal. Quem estiver vendo esse vídeo antes das 8 da noite vai poder acompanhar nossa live. 8 horas tem Eduardo Picão, Lucas Pilar falando sobre Grêmio e discutindo muito do que nós vamos falar a partir de agora. Porque aqui tem Soteldo. Será que ele está indo para o Bahia? Tem também Gabriel Mack. Ele renovou o contrato. Tem ingressos para o jogo contra o Atlético Goianense, a torcida comprou a bronca e muito mais. Nós vamos falar também de treinadores que de alguma maneira citaram o tricolor nesta quinta-feira e muito mais, tem muita coisa, vocês vão ver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O verão tá chegando, né? Você começa a ver aí e eu vou apresentar para vocês QGerator. Um refrigerador modificado, adaptado para acomodar barril de cerveja, para manter você sempre com a temperatura adequada para você curtir este verão com o seu chopp. Você vai conhecer a Import Beer, porque o QGerator é um produto Import Beer que combina funcionalidade, estilo, design elegante para sua sala, para sua churrasqueira. Você não pode deixar de ter. Na descrição do vídeo você tem tudo sobre este produto. Aí na tela também você tem todas as informações sobre a Import Beer, parceira aqui do canal do CCD e vai ser sua parceira também. Gente, vamos à timeline, tem muito que discutir por aqui. Muita coisa, eu vou começar com os ingressos. 17.527 ingressos foram vendidos para Grêmio e Atlético Goianense. Lembrando que as vendas já deixaram os sócios, né? Os sócios têm uma prioridade por um período e agora elas já estão abertas ao público geral. Eu acredito que foi uma boa venda nesse início e que nós vamos ter aí 35 mil torcedores no jogo do próximo sábado, 16h30, na Arena. Decisão. Incrivelmente, o Grêmio tem uma decisão para não jogar as últimas rodadas com a corda no pescoço. Essa é a nossa realidade, é isso que nós temos que tentar entender e é a partir daí que as coisas podem acontecer. Outra situação, Gabriel Mack. O Grêmio informou agora, no finalzinho da tarde, a assinatura do primeiro contrato profissional do jogador. Ele vai até o final de 2027. Assinatura era algo esperado desde abril, né? Foi uma negociação um pouco diferente do que o Grêmio costuma fazer. Normalmente, nesse tipo de jogador, se assina o contrato quase no dia do aniversário. Isso acabou não acontecendo e gerou preocupação. No meio desse caminho teve a questão do Chelsea. A gente discutiu isso sobre o Chelsea. A proposta do Chelsea original é uma proposta que o Grêmio não pode aceitar e o Grêmio muito bem fez de não aceitar. E agora as coisas estão bem definidas. Uma multa gigantesca, né? Um jogador que não está ganhando o padrão da categoria de base, é importante dizer isso. Ele já entra num outro suporte, numa outra história. E o que a gente pode dizer nesse momento é que esse episódio, essa linha de jogador aqui, uma linha diferente. E que a gente espera que ele tenha evolução para virar o jogador que todos esperam. Gabriel Mack, a gente falou sobre isso ontem, agora a gente só confirma o que a gente já mais ou menos havia dito ontem, na timeline, no fim do dia ontem, uma informação que para mim é muito importante, aquele vídeo que nós fizemos lá das duas, nem foi na timeline, foi antes, nas duas boas informações, ou ótimas informações do dia de ontem para o Tricolor. Tite também foi assunto por aqui, por quê? Tite está sendo citado para ser treinador do Grêmio na próxima temporada. Inclusive diziam que ele estava certo, pois hoje se divulgou em São Paulo e no Rio que Tite estaria indo para a Arábia Saudita treinar a seleção. Imagine o contrato do Tite. Então essa é a realidade. O Kleber Xavier andou falando aí que, por exemplo, poderia ter carreira solo, ele que foi sempre assistente do Tite desde o tempo de Grêmio. Mas o fato é que o Tite, então, estaria caminhando para o comando de uma seleção nacional, que talvez seja uma grande ambição. Mas imagine o tamanho
desse contrato do Tite. Pode acontecer, pode não acontecer, é algo que a gente vai saber só nos próximos meses, mas para ver aonde o Tite está posicionado também. Outro assunto por aqui, Soteldo, tá? Um canal do Bahia, especializado em notícias do Bahia, diz que o Bahia, através do Grupo City, estaria especulando a contratação do Soteldo. Lembrando que ele tem contrato com o Santos, mais longo. O Grêmio tem uma cláusula, só depende do Grêmio. Se o Grêmio depositar 5 milhões de dólares lá, o Soteldo joga aqui. Então começam a ter as especulações sobre clubes que têm interesse nele. Isso é uma forma também de colocar o Grêmio na pressão. Eu não tenho essa convicção toda com relação ao Soteldo, tá? Apesar do Grêmio jogar para o Soteldo, de alguma maneira, que esse estilo do jogo do Grêmio é um jogo que joga pela individualidade do jogador, ele sempre... o Grêmio nunca foi um time forte esse ano, então eu não tenho tudo isso, mas ao mesmo tempo começa mais uma especulação. A gente já tinha visto o próprio Santos querendo a permanência dele lá, o Sampaoli, que seria o treinador do Santos, aí outra especulação, agora o Bahia. Então vamos ficar atento, mas essa é uma notícia aí que envolveu o Grêmio, né? O STJD multou o Corinthians, vocês lembram? Aquele episódio do cara nadando, provocando a torcida do Grêmio também, e também o povo do Rio Grande do Sul. Pois o Corinthians foi multado em 50 mil reais pelo STJD, o Corinthians recorreu e continua a multa lá de 50 mil reais. Burro, o sujeito lá, um imbecil, o sujeito que fez o nado, que é troço de um mau gosto absurdo. Pior ainda, o Corinthians que recorreu da decisão. Recorreu. Aproveita isso, seja inteligente, vai lá, ó, um erro. Primeiro pega esse cara e nunca mais deixa entrar no estádio. Depois vai lá e diz o seguinte, ó, cometemos aí uma gafe com o povo do Rio Grande do Sul, vamos ajudar aí as vítimas do... Não, Corinthians é um clube popular, deveria entender a sua raiz, né, a sua história e fazer algo mais inteligente do que fez. Mas enfim, só é uma notícia que envolve aí, não envolve diretamente o Grêmio, mas envolve... O Corinthians pagou incríveis 50 mil reais, só mais uma dívida do Corinthians, né? O Corinthians é um dos clubes que mais deve no Brasil. O André Jardine, lembram dele? Treinador, foi treinador da base do Grêmio, deu uma entrevista lá, ele que é treinador do América do México, dizendo que treinaria os clubes do Sul, tanto o Grêmio como o Internacional. E diz que esse é um desejo dele no futuro, porque ele é muito identificado com os dois. Ficou no Murandino aí. Eu não gostei muito dessa entrevista não, mas isso foi repercutivo porque ele falou do Grêmio também, né? Mas convenhamos, ele fala do Grêmio e do Inter, acho até que ele tem mais dedicação com o Inter que com o Grêmio. Pelo menos na base a sensação que eu tenho é que ele tem mais dedicação com o Inter do que com o Grêmio, mas ele citou os dois aí no mesmo patamar. O Grêmio realizou uma oferta para renovar com o Cheron, lembram do Cheron, o 10 do time lá da Copa São Paulo? Parece que o jogador não aceitou essa oferta. O Grêmio queria uma renovação por um ano, a ideia era emprestar o jogador, mas a história que está rolando aí é que ele tem proposta de outros clubes e não tem interesse numa renovação curta assim, e deve buscar outros caminhos, né? Um jogador interessante, o Cheron, tá? Cheron, como meia, eu acho que o Cheron é um jogador que talvez não tenha tanta intensidade que o futebol pede hoje. Em determinado momento, ele jogou como volante. E ele é muito habilidoso, ele chega na frente. Se ele tiver um treinador que entenda as suas características, um jogador que eu vejo muito potencial, tá? Eu não abriria a mão do Cheron, não. A gente muitas vezes valoriza jogadores que não são tão bons e que depois a gente vê, gasta fortunas aqui. O Cheron é um jogador de característica bem definida e um jogador que sabe jogar. É como diz o Vaguinho, ele não tem medo da bola. Então, eu não sei te dizer qual é o principal ponto, mas aqui vai um alerta. Acho que o Grêmio deveria revelar um cuidado maior com o Cheron, mas pela informação que está rolando, eu vou até buscar mais coisas sobre isso,
pelo que tá rolando, ele não quis, né? O Grêmio não mostrou tanto interesse assim, pediu uma renovação de 1 ano, mas o jogador, esse modelo de emprestar e tal, para ganhar experiência, não curtiu muito, e aí deve partir para um outro caminho. Vamos acompanhar também, porque também é algo que revela um pouco da intenção do Grêmio, né? O Grêmio tem o Natan Pescador, e aí o Cheron ele não tem. Isso é gestão. César, Cidade Dia, Salão de Grêmio, aqui no YouTube.